eu vou falar sobre a implantação de metodologia de testes. Bom, aqui está a nossa agenda. O testar que estamos propondo é questão de 20 minutos cada coisa. Isso daí não é muito... Bom, a coisa mais importante que tem numa metodologia de teste é sempre saber o que nós vamos testar. Acho que todo mundo, ninguém tem dúvida disso. Então eu vou mostrar para vocês. Vinhos. Esse efeito especial eu quis fazer porque é o que vai acontecer depois. Tá? Ele é especial só no PowerPoint, lá fora não. Mas não acabou. Bom, deixa para o fim, ainda não acabou. Porque o Carban, ele me convidou para fazer uma palestra sobre degustação, mas eu vou falar a verdade, eu não tenho essa pretensão, porque não dá para ensinar ninguém a testar um gosto, a saber se uma coisa é boa ou ruim, isso aí é pessoal. Então, o que eu resolvi fazer é dar umas dicas, que inclusive tem funcionado muito comigo, de como se comportar numa degustação. Não só... Não, mas não é se comportar para não beber muito, não é isso. Vocês têm que passar a ideia, porque o vinho hoje ficou muito intelectualizado. Intelectualizado quer dizer frescalhado, é a mesma coisa. Bom, e hoje é importante a gente mostrar conhecimento. Então eu vou mostrar como é que vocês vão mostrar conhecimento mesmo sem ter. Não, mas... Não, ó, isso daí funciona tanto que eu fui convidado para dar uma palestra sobre isso. Não acabou. Eu vou ensinar primeiro as regras básicas. Eu vou falar uma coisa importante que se chama vocabulário. Bom, todo mundo aqui sabe, na área de negócio, né, a gente participa de reunião, que tem certas palavras que a gente não pode falar. Por exemplo, ninguém vai falar o Carban, né? O Carban, eu vou fazer um rascunho daquilo. Pega mal, deprecia. Fala, eu vou fazer um draft. Né? Ou então falar assim, pô, vamos discutir isso, vamos fazer lá uma masturbação mental. Essa palavra até feia. Eu vou fazer um brainstorm. E assim, o que acontece em degustação? Primeira palavra que não deve ser falada sobre vinho é cheiro. Cheiro é para coisas menos nobres, não para vinho. O que a gente fala no lugar de cheiro é bouquet. Bouquet é uma palavra francesa que se falada com biquinho pressiona mais. Né? Os entendidos de vinho dizem que bouquet não é bem cheiro, tem lá uma relação, mas usa bouquet sempre que não estão pegando. Outra coisa é pegajoso, né? Às vezes a pessoa toma um vinho está assim muito pegajoso, não sei o que, pega na boca. Isso também não é uma palavra boa de se falar. O que a gente fala no lugar? Tânico. Tânico, isso daí eu aprendi. Quer dizer que o vinho tem tanino, então demonstra que vocês têm conhecimento do que o vinho tem. Forte, né? Às vezes a gente não sabe o que falar, o vinho está muito alcoólico, muito forte. Não fala isso, fala que o vinho está encorpado. Né? Não, mas pega melhor, né? Agora eu vou falar da quarta palavra, que essa é um verdadeiro burro no queixo de quem está servindo o vinho, de quem está oferecendo o vinho. Que é isso aqui. Falar que o vinho tem gosto de uva ou cheiro de uva. Porque o bom vinho, ele só é feito de uva, mas ele pode ter cheiro de tudo quanto é fruta, maracujá, mamão, jaca, limão, mas de uva não pode, eu não sei porquê, mas não pode. Então, em lugar disso, a melhor coisa que a gente faz é calar a boca. Bom, eu agradeço, mas não acabou ainda. Eu acho que é para acabar logo. Bom, outra coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, a gente tem que mostrar conhecimento, né? Mesmo que a gente não tenha. Então tem umas palavras técnicas, para dizer a verdade, a gente também usa isso em informática com o usuário, né? Umas palavras difíceis, não sei o quê.
É bom vocês saberem o que significa essas palavras. Eu não vou contar tudo, porque ia demorar muito. Só algumas. A primeira eu vou contar, porque nós vamos ter uma prova de vinho chileno. Isso daqui é um negócio que em vinho chileno é o maior charme que tem. Bom, tem fermentação alcoólica, malolática, maceração carbônica, chaptarização e revesterol. Alguém já ouviu falar em revesterol? Não. Revesterol é o seguinte... Você já ouviu falar, né? Isso daí é o seguinte, fizeram lá na Califórnia, parece que eles estavam com um problema de vender vinho, aí mandaram fazer uma pesquisa numa universidade que chama Paradoxo Francês, para saber por que o francês comia gordura, não fazia ginástica e tinha muito menos problemas de coração e de colesterol. Então, aí as pesquisas descobriram que é porque eles tomavam vinho tinto e no vinho tinto tem revesterol. Bom, eles deveriam também fazer uma pesquisa sobre cirrose na França, mas isso não interessou. É só Agora eu vou falar aqui da filoxera, porque a filoxera, ela tem umas palavras também que impressionam. Filoxera já impressiona, porque é uma palavra difícil. Isso daí nada mais é uma praga que ocorreu no fim do século XIX, que destruiu todos os vinhedos, menos em alguns lugares, principalmente no Chile. No Chile não destruiu. E o que eles fizeram para resolver o problema? Eles pegaram as uvas que foram destruídas, foram buscar no Chile e resolveram implantar essas parreiras em parreiras americanas, porque elas eram resistentes ao vírus. E isso se chama cavalo. Então, quando a gente põe uma parreira na outra, quando faz não é só para parreira, quando faz um enxerto, isso se chama cavalo. No Chile, como eles não fizeram isso, é chamado de pé franco. Então, quando vocês tomam vinho chileno, se vocês falarem, pô, esse vinho realmente deve ter vindo de uma vinha de pé franco, isso é uma coisa que impressiona. Então, e o que impressiona é se conseguir decorar o nome do mosquito. Isso daí que eu vou falar é pérolas da degustação. Então, primeiro eu queria dizer que vocês podem até achar gozado, mas eu juro que isso eu peguei da internet. Não é mentira. Primeira pérola, bom, o Lino aí que me desculpe, mas eu peguei do site de Portugal. Coisa famosa, já é revista dele. Então, era um especialista francês, ele estava falando sobre um vinho, um especialista português falando sobre um vinho francês. Parece que eles, em matéria de vinho, cada país gosta do seu. Então, ele disse que o vinho tem bons aromas de cirá evoluído, com cheiros de alcatrão, carne, mesmo notas animais e estrume. Tudo que é habitual na região. Na boca está macio, bem envolvente e muito atrativo. Perfeito. Quer dizer, eu não consigo saber se esse vinho é bom ou ruim. Mas parece que tem alguma rixa lá entre... E ali embaixo a gente vê, isso daí foi tirado de uma revista Wine Spectator, americano, que ele diz que o vinho é macio, refinado, com aromas e sabores de cereja, violeta, menta e carvalho. E tem corpo médio, taninos médios no final. Quer dizer, um cara conseguir sentir todos esses gostos, eu realmente não invejo, mas tem gente que diz que sente. E lá embaixo tem um lá que o cara era mais romântico. Ele voa para o paladar tão delicadamente como um planador no céu, deixando pelo caminho um rastro de sabores misteriosos. Delicado. Mas não é, isso daí eu vou mudar o site para quem quiser. Delicado com muita profundidade, oferecendo aromas de limão, lima, limão, pera e tostados, com final cremoso ainda que sólido. O que é importante aqui é o seguinte, que eu quero deixar claro. O especialista de vinho, ele tem que ter um muito bom vocabulário, porque isso daqui ninguém vai conseguir testar. Então, se a gente tiver um bom vocabulário, a gente vai impressionar. É isso que... Bom, outra coisa boa é que quando a gente fala sobre vinho, a gente tem que falar palavras